Olá, sejam bem-vindos à Sala do Tempo. Eu sou a Gabi Xavier e hoje eu vim aqui com a Yuffie, que está carente, pra falar do final de Stranger Things da 4ª temporada. Este vídeo vai ter spoilers. Se você já assistiu, vai comentando aqui embaixo o que você achou também. E pra começar, eu achei que foi uma temporada grandiosa. Em orçamento, em tamanho de episódios, sem dúvidas, e também em proporções. Muito mais cenário, muitas mais explosões, violências, impactos e finalmente a gente conheceu o verdadeiro vilão e responsável por tudo que tá acontecendo lá do mundo invertido desde a 1ª temporada. Desde que saíram os 7 primeiros episódios, a galera já começou a identificar que tinham badaladas de relógio desde a 1ª temporada, que parecia, por exemplo, que na 3ª temporada o Billy tinha sido atacado num padrão semelhante ao que o Vecna faz, e tudo foi desenhado para a revelação que aconteceu nesses últimos episódios. Até aí, achei excelente, porque a temporada mostrou o problema, mas deixou ainda uma ponta solta para tudo que vai acontecer nessa 5ª e última temporada, que eu queria muito ter uma data já de retorno, mas por enquanto sem notícias. Mas vamos começar comentando destes últimos 2 episódios e seus principais elementos, a começar com Eleven, que estava então lá treinando dentro do bunker, na Nina, não sei o que, e toda a coisa de não estar pronta, mas precisa ir. Ela conseguiu rastrear os seus amigos e viu que eles entrariam para um confronto com alguém muito poderoso logo em breve, e existia, claro, o elenco da Califórnia que estava super parado e muito sem utilidade, chegando para, enfim, a sua utilidade, resgatar a Eleven. Em paralelo a isso, a gente tinha ainda o elenco na Rússia, que continuou na Rússia quase até o finalzinho. Nada mudou muito, eles deram uma ação para eles e alguma atuação à distância sobre todo o conflito em Hawkins, teve a sua utilidade também, mas o principal estava acontecendo no núcleo Hawkins Mundo Invertido. O núcleo que entraria em confronto com o Vecna, que começa o 8º episódio ainda tentando escapar do seu controle. A Nancy, que estava ali sendo abduzida, né, controlada na sua mente pelo Vecna, ela recebeu as informações aparentemente para passar uma mensagem para Eleven. Achei que foi uma justificativa do roteiro mais pra gente ver a história do Henry, do que pra Nancy passar um recado. Ela nem tinha como passar recado qualquer, nem passou. Mas tudo bem, ela voltou, não teve ninguém tocando música pra ela e a ação começaria assim que eles se preparassem. E eles retornam. O grupão, Nancy, Steve, Robin, Ed, os mais novos, Justin, Lucas, Max e a Erica, e eles vão atrás de Estados Unidos e suas coisas loucas, né? De uma loja que tem bomba, armas e tudo pra poderem se preparar exatamente pra uma batalha. Uma batalha que, mesmo como a Robin estava sentindo, eles não tinham muita chance de vencerem sozinhos. Se não fosse a interferência, mesmo que a distância ali na mente da Eleven, eles realmente teriam falhado. Ainda que normais, frágeis, como o Henry 001 Vecna acha, eles tenham sido fundamentais pra vitória. Vitória não, né? Pra eles saírem de lá quase todos vivos. Se fosse apenas a Eleven, não teria dado certo também. É a primeira vez que a gente tem uma temporada, inclusive, que a Eleven não chega, resolve tudo, fecha portal e tudo acaba bem. Portal não ficou fechado, muito pelo contrário, existiu uma fenda abertíssima unindo o mundo invertido e o mundo normal, Hawkins, e toda uma ameaça de conflito, guerra, caos que deve vir na próxima e última temporada. Antes da gente falar sobre a única morte que a gente teve de verdade neste episódio, que eu sofri muito sim, apesar de achar que ela foi óbvia, já deu pra gente adivinhar, Netflix não parece que quer matar personagens principais. Antes disso eu quero comentar os outros núcleos mais isolados que foram Rússia e Califórnia. Eleven, antes dela começar toda a jornada no meio da mente da Max. O núcleo Rússia continuou um misto de humor, aquelas tiradinhas mais engraçadas, o Murray com a Joyce e o Hopper também adicionando um pouquinho de tempero de romance entre o casal que finalmente aconteceu, mas não teve uma dinâmica muito diferente. Eles deram justificativa para esse núcleo deles terem uma atuação em Hawkins mesmo à distância, porque não daria tempo deles chegarem, mostrando a coleção de Demogorgon e como é que era o nome daqueles cachorros? Demodog e um pedaço de Mind Flayer, ou do que a gente sabe agora que eram aquelas partículas que existiam no mundo invertido, que o Henry 001 Vecna utilizou para fazer com que todas aquelas criaturas fossem uma só e parte dele mesmo também. Agora fica a dúvida pra mim, esses Demodog, Demogorgon e pedaço de Mind Flayer, a Rússia capturou tudo isso ou ela fez uma espécie de clonagem? Deve ter capturado, não me parece que eles têm uma tecnologia
tão grande para fazer uma duplicata dessas criaturas todas. Eles estavam abrindo, estudando, mas fico sempre também aqui pensando o quanto os russos são importantes para essa história, para além de serem os vilões que querem controlar o mundo invertido, eles vão ter alguma atuação agora real depois que o Hopper conseguiu escapar. E fica essa coisa meio estranha deles terem uma tecnologia absurda para duplicar ou simplesmente capturar tantas criaturas, e quando elas escapam, já era. Não tem um que consiga matar um dos Demogorgon. Como que eles capturaram para começar? Como que eles controlaram para começar? Esse núcleo da Rússia teve muitas conveniências. Eu acho que Stranger Things tem várias situações ali em que conveniências acontecem, pessoas que deveriam ser mortas não são, muitas viradas de roteiro que são por fanservice, que a gente aceita, passa pano, porque faz parte deste universo todo, mas a Rússia teve umas situações que a gente precisou empurrar com a barriga mesmo, porque faltou explicação aqui e ali, até quando eles estavam fugindo dentro de... O que é aquilo? Um furgão? Não sei que tipo de veículo é aquele, mas blindado não era, atiraram um monte, acertaram e ninguém levou um tiro nem de raspão. Ou a gente só explica e entende que o Hopper é um super-humano, tanto é que teve até referência à espada do He-Man neste último episódio. Já que toda criatura, tudo que existe no mundo invertido tem conexão, eles conseguiram causar um efeito lá no mundo invertido e, pelo visto, liberar os tentáculos que estavam quase matando há 20 minutos a galera toda, né? Steve, Robin, Nancy. Então não foi inútil e ainda trouxe ação para um elenco, especialmente o Hopper, que são bons, né? Ele é bom de ação. Teve paralelo com o Bob, né? Aquele sofrimento anterior, o trauma, ele quase morrendo de maneira semelhante e a Joyce o salvando, dando um choque na criatura. E vocês que entendem melhor de física, não era pra ele ter levado um choque também? O elenco da Califórnia, como eu disse, foi de longe, assim, o que eu menos gostei ao longo de todos esses episódios. Eles, enfim, serviram pra chegar onde estava a Eleven. Dentro ali daquele treinamento da Eleven, na Nina, a gente teve todo o drama de novo do Brenner querendo manter ela lá, porque o treinamento precisava ser completo. Ele não estava equivocado em relação ao quanto ela precisava treinar pra enfrentar o 001, mas não tinha tempo. Então ele estava sendo muito protetor com as suas expectativas. Existia uma mini humanização talvez do Brenner, mas eu que inclusive já li a história da mãe da Eleven em um dos livros oficiais de Stranger Things, pra mim ele é o cientista obcecado, compulsivo, e mesmo ele enxergar esses seus experimentos como filhos é uma patologia, uma coisa louca na sua mente. Eu fiquei até com uma certa pena no momento da morte, mas achei bom que a Eleven tenha levantado, cortado este vínculo com o Papa e seguido adiante em frente com as pessoas que realmente gostam dela e se importam. Fico aqui na expectativa de que os militares que fizeram tanto esforço para capturar a Eleven façam o mesmo esforço para entrarem lá no mundo invertido ou enfrentarem as criaturas que chegarão em breve. E em Hawkins que a coisa brilhou. O grupo maravilhoso que estava se preparando para a guerra teve uma química que funcionou do primeiro momento da série até o final. Ed só cresceu, o que trouxe a dor do final de forma ainda mais dilacerante para nossa vida. Dustin é de longe um dos meus personagens favoritos e ele se transforma cada vez mais independente do resto do grupo, da galera da sua idade. O Lucas, ele teve a sua importância não só pro seu arco particular de surgir como garoto que queria ser popular e de repente descobre que não era disso que ele precisava, né, porque ele viu o quanto o cara popular que ele admirava se transformou num psicopata nesse pânico satânico todo que ele criou, que ele aumentou. E claro que ele também foi muito importante para o arco da Max. A Max em si teve um arco muito sofrido, ela sofre desde antes na série, a terceira temporada terminou de maneira drástica e ela sofreu do primeiro momento, do primeiro episódio dessa temporada até o último episódio. E terminou ainda como terminou. Vou falar daqui a pouco dela e do Ed em seguida. Nancy e Steve, eu acho que eles estão com uma química incrível, não enxergo mais Nancy com o Jonathan. Ficam com um pouco de pena assim se os dois irmãos ficarem sofrendo por amores não correspondidos em algum momento dessa história, mas não sei como eles vão contornar, porque Steve e Nancy estão ali entrosados, o Steve brilha, Netflix posta outdoor lá fora dizendo pra protegerem Steve. Eu achava que o Steve inclusive estava num momento muito bom pra morrer, não me entendam mal, sofreria, não gostaria pessoalmente que ele morresse, mas pro roteiro eu acho que seria uma morte muito épica. Não aconteceu e nem sei se vai acontecer até esse final, mas como que eles vão resolver esse triângulo amoroso que ressurgiu das cinzas, que tinha acabado pra gente lá na primeira temporada sem matar alguém na última? Deixem aí especulações se quiserem. Robin não teve seu amor correspondido, mas surgiu uma fagulha, né, uma chance. Como é que é o nome da personagem? É Vicky?
A menina que era Annie with an E da outra série. Então, o amorzinho lá da Robin, ela namorava um cara meio que não parecia ter sintonia com o que ela queria, nem gostava das mesmas coisas que ela, e pode ser, apostaria aqui na 5ª temporada, ela começasse a se aproximar da Robin e quem sabe até se descobrir, pra gostar até da Robin, algo que ela parece já estar impulsionada, direcionada, mas não percebeu ou não aceitou. Vejo um futuro melhor para a Robin nos próximos episódios. Ela que não ficou tão brilhante como ela foi na sua temporada de estreia, mas foi fundamental para estes episódios também. E aí que a gente entra no desfecho do plano final, o ataque investida no mundo invertido, o Ed tocando a música que algumas pessoas acertaram sim depois de vários palpites, Master of Puppets de Metallica sendo tocada. Vou dizer que eu não acho que a música combinou tanto em relação, não a letra, mas em ritmo pra cena, mas combinou muito com o personagem. As pessoas queriam muito Final Countdown, mas o cara é metaleiro, gente, assim, tá com fitinha de Iron Maiden. Ele fala de Ozzy, ele não vai tocar Europe, por mais que a música seja boa e ficaria incrível nessa cena. Então Master of Puppets combinou mais com ele, e o que eles fizeram foi um pouco parecido com o que eu chutei que aconteceria, teorizei na rede social, que ele teria utilizado a guitarra não pra trazer alguém do surto, né, do Vecna, mas eu achava que ele ficaria lurando, né, deixando os morcegos meio tontos e desnorteados. Não foi isso, na verdade o efeito da música foi simplesmente, pura e simplesmente pra atrair os morcegos, e ele acabou sendo um alvo ele mesmo, mas ele só realmente morreu porque quando começou a ficar muito difícil a situação, ele não fugiu. Ele se colocou como herói, não pra ser herói, mas pra parar de fugir das responsabilidades. Esse roteirinho dele parar de fugir e finalmente enfrentar as situações também tinha sido proposto e teorizado pelos fãs aos montes nas redes sociais. Por isso que eu digo que apesar de triste, sofrido, e foi mesmo a morte do Ed, os diálogos, aqueles momentos em que ele falava com Steve, quase como uma despedida, tudo estava sendo desenhado pro Ed morrer. Eu entendo que os fãs sempre querem, eu também sempre quero que todos terminem bem, mas se é pra dar um efeito caótico, por que a Netflix não tem coragem de matar os principais? De novo, não é que eu quero que os principais morram, mas eu acho que por roteiro e por efeito, consequência, seria mais real se, poxa, matasse pelo menos um. E a pessoa que a gente viu que ficou numa situação também terrível, mas aparentemente não 100% mortal, foi a Max. Eu achei que o final foi super épico, o enfrentamento da Eleven e do Vecna, que parecia no começo que seria simples. A Eleven conseguiu uma maneira de se aproximar através das memórias da Max e teve todo um passeio pelas memórias. Ela não encontrou de cara onde a Max estava. A partir do momento em que ela encontrou, a Max já estava começando a ser atacada e parecia que ela tinha uma facilidade de tirar o Vecna, e não foi assim. Existiram altos e baixos, reviravoltas durante esse enfrentamento, que é excelente para não ser tão óbvio, e ela precisou também do amor e da ajuda do Mike, que foi impulsionado pelo Will, que ficou mais claro do que nunca que ama o Mike, sofre por ver o amor que nunca é correspondido e que ele não conseguiu falar, mas a gente vê que os conselhos que ele dá pro Mike o tempo todo são conselhos sobre ele de alguma forma. Eu não acredito que foi a Eleven que encomendou aquele desenho, eu realmente acho que é o que ele enxergava no Mike, que ele se sentir estranho e o Mike ser a pessoa que dá força e o impulsiona, é exatamente o que ele gostaria de dizer sobre os seus sentimentos, mas ele jogou pra Eleven. Existem várias teorias, também comentei recentemente sobre o Will ter algum poder em algum momento, ser usado como fantoche ou se tornar um vilão. Talvez ainda exista essa teoria para a 5ª temporada. Eu realmente gostaria que o Will fosse mais do que o cara que sofreu pra caramba e agora sofre por amores. Eu queria que ele tivesse um papel mais atuante, e já que ele tem uma ligação com essa poeira do mundo invertido, até faria sentido, não que ele virasse vilão aqui teorizando, mas que ele se tornasse alguém manipulado de novo. Mas a verdade é que hoje, ele por ele mesmo, por essência, é bondoso pra caramba. Tá sendo super altruísta, tá sofrendo e tá aconselhando aquele que ele ama em relação a outra pessoa. E por isso o Mike, que também tá apagado nos últimos episódios nessa temporada, teve o seu momentinho de brilhar pra dar força pra Eleven, enfim, derrotar o Vecna nesse final. Só que não foi só também a Eleven que derrotou, porque ela tava batalhando com o Vecna dentro do ambiente ali de sonhos, da memória, da mente da Max. No mundo invertido, seu corpo real mesmo, quem derrotou foram os outros, Steve, Robin, Nancy, que tinham ganhado uma carta de nova chance por causa do ataque lá na Rússia. Ou seja, todos os grupos foram se combinando para que a batalha conseguisse ser, de novo, não vencida, mas revertida. A derrota parecia certa até certo momento. De repente, tudo aconteceu diferente. E aí que a gente chega no ponto da única coisa que eu não gostei tanto dessa temporada, que foi a reviravolta
da questão da Max. Achei pesadíssimo a gente ver a Max sendo quase sugada completamente pelo Vecna. Deu tempo dele sugar um pouco da sua essência e foi dito e repetido várias vezes nessa temporada o quanto o Vecna ele guardava um pouco das suas vítimas dentro da sua mente. Isso dá pano para outras teorias que eu devo fazer um próximo vídeo em seguida aqui no canal, então continue acompanhando. Mas o que me deixou intrigada foi que a Max ela volta depois à consciência no mundo real, que a Eleven consegue derrotar de certa forma o Vecna e ela volta sem enxergar, ela volta toda quebrada e parece que o seu corpo físico faleceu por causa dos danos daquele ataque do Vecna. E aí que tá, ela morre, a quarta badalada do relógio toca, os 4 portais então pra fazer a rachadura e abrir, linkar o mundo invertido a Hawkins, tudo isso acontece e a Eleven não aceita, lá do mundo da mente ela faz alguma coisa, parece que ela tenta resgatar as memórias da Max de forma a ativar o seu cérebro independente do corpo que parou, só que isso ficou bem nada explicado. Reassistindo, o que eu entendi foi que a Eleven colocou as suas memórias junto com a Max, e assim a gente interpretando que memórias nesse universo, pegando o conceito do Vecna, é a essência da sua alma. Então ela colocou um pouco de si, que tinha a ver com a Max, no corpo da Max, trazendo ele de volta à vida, mas não 100%, não talvez ela. Depois o que nós vemos é que a Max ela entrou em coma, ou seja, o seu corpo está de alguma forma atuando, mas não tem Max naquela essência na sua cabeça. De novo, eu tenho a minha interpretação sobre este momento, sobre o que aconteceu, mas eu acho que o seu retorno em si foi simplesmente porque o roteiro quis. Por que eu não gostei tanto disso? Porque eu já estava chorando, arrasada, super triste, e esse momento de virada pra mim foi pouco explicado para além de vontade do roteiro. Eu me senti enganada e eu detesto me sentir enganada pelas histórias. Fico feliz porque a Max também é uma das minhas favoritas, mas ainda que ela depois sobreviva com sequelas, porque eu acho, tá, já adiantando aqui que ela deve sim sobreviver lá na 5ª temporada, ainda que no finalzinho, me parece novamente faltar coragem nos irmãos Duffer pra tirar personagens que a gente vai sofrer, reclamar e xingar pra caramba na internet. Às vezes faz parte, às vezes o que a gente não quer é o que a gente precisava. Essa sensação de tô sofrendo, mas era disso que eu precisava pra entender as consequências da série, às vezes eu acredito que falta isso em Stranger Things. A gente só teve com o Ed, mas a 5ª temporada também deixou um gancho interessante, que é tá linkado Hawkins e o mundo invertido. A gente termina com uma cena que o André aqui em casa lembrou que parece muito Silent Hill, uma neve que na verdade é uma chuva de cinzas que não para de sair, a vida que está acabando, nenhuma planta mais está florescendo, tudo está morrendo, porque o mundo invertido está se fundindo de alguma maneira com o Hawkins. Então vai acontecer uma guerra, os monstros provavelmente trarão mortes de várias outras pessoas, ainda que grande parte de Hawkins esteja indo embora depois de um suposto terremoto, culto satanista, tudo de errado que acontece naquela cidade. O caos, a guerra vai acontecer com certeza nesse final e não espero nada diferente disso. Então talvez as consequências mais drásticas aconteçam nessa finalização. Pelo menos é isso que eu acredito, já que apesar de ferido Vecna tá vivo, o Will sentiu a partir do momento em que ele está em Hawkins, como eu disse, ele tá linkado com essa existência, e Mind Flayer, só colocando aqui pra gente também, ele era parte do Vecna. O Vecna pegou esta formação, essas partículas, esse pozinho, como a Joyce diz que existe no mundo invertido, e o controlou como ele quis. A mente de tudo era dele. Por isso parte do Will está conectado a ele, e ele tá se reestruturando, ele tá voltando às forças. E será que agora com um caminho livre ele não vai conseguir de alguma forma se tornar ainda mais letal e capaz? Será que a Eleven consegue treinar sem o Dr. Brenner, consegue sozinha se tornar ainda mais forte? Isso a gente tem que ver na 5ª temporada, mas o saldo pra mim aqui foi muito positivo. Tiveram momentos ali que claramente poderiam ser compactados para menos episódios, mas eles fizeram isso também de forma a trabalhar melhor os personagens. Todo mundo foi bem explorado nos seus dramas e problemas para além de mundo invertido. A 4ª temporada, depois da novidade da primeira, é a melhor até agora. E conseguir melhorar depois de 3 temporadas é algo que muita série não consegue fazer. Geralmente é aí que as séries começam a descer ladeira abaixo. Em Stranger Things a coisa foi ao contrário, então altas expectativas para a próxima e última temporada. Me conta aqui embaixo o que você achou dessa temporada também, o que você sentiu com as mortes, quer dizer, com a morte e quase morte. Se inscrevam aí para assistir mais conteúdos aqui na Sala do Tempo. Espero vocês. Tchau!